Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, já deixa um joinha para você não esquecer de dar um joinha até o final do vídeo. Se você gosta de conteúdo assim, não perca que toda semana tem vídeo novo. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. Na era vitoriana era muito comum as pessoas tirarem foto dos seus parentes mortos, isso porque fazia parte da cultura deles. Então eu vou contar um pouquinho para vocês sobre isso, que pra gente parece uma coisa meio esquisita, mas para eles fazia todo sentido. Durante o período que compreende a era vitoriana, que foi entre 1837 e 1901, na maior parte da Europa e América, fotografar os mortos passou a ser considerada uma prática comum. A fotografia post-mortem evoluiu a partir dos chamados retratos póstumos, que era um tipo de pintura em que os europeus mais abastados retratavam membros falecidos de suas famílias ao lado de uma série de símbolos, signos, cores e gestos associados à morte. Enquanto as pessoas, geralmente crianças, nessa pintura podem aparecer razoavelmente saudáveis, a presença de um pássaro morto, um cordão cortado, um crânio, frutos ou flores caídas ou referências a Deus, muitas vezes poderia sinalizar que o retrato estava, em realidade, falecido. Um exemplo disso é esse retrato do século XVIII, que é possível notar uma imagem de um berço vazio, fazendo alusão ao falecimento de um filho da rainha francesa. E neste quadro está retratado a rainha da França, que era Marie Antoinette, e seus filhos. Com o passar dos anos, a pintura foi deixada de lado assim que em 1940 surgiu a fotografia. Então, agora as pessoas tiravam retratos de seus parentes e também faziam os post-mortem com as fotografias. O primeiro processo fotográfico a ser anunciado e comercializado ao grande público era chamado de daguerreótipo, que consistia em uma imagem única e positiva formada diretamente sobre uma placa de cobre revestida com prata, e em seguida polida e sensibilizada por vapores de iodo. Depois era exposta na câmara escura e a imagem era revelada por vapores de mercúrio e fixada em uma solução salina. Um tempo depois surgiu o ambrótipo, que era uma imagem fotográfica positiva sobre placas de vidro. E ainda depois foi criado o ferrótipo, que era um processo fotográfico que consistia na criação de uma imagem positiva sem negativo diretamente sobre uma chapa fina de ferro revestido com verniz ou esmalte escuro, que geralmente produziam resultados inferiores, mas eram bem mais baratos, além de permitir a impressão de múltiplas imagens. Os vitorianos viam como tirar foto de uma pessoa que já faleceu como uma homenagem a essa pessoa, e eles usavam essa foto e mandavam para outros parentes para preservar a imagem e a lembrança desse ente querido. Essas fotos poderiam ser usadas como broches ou até mesmo ser levadas nas próprias carteiras das pessoas. Tirar foto dos mortos era uma coisa muito delicada e precisava de uma atenção especial, porque era muito difícil manipular pessoas mortas. E essas fotos poderiam ser tiradas na casa do falecido ou em estúdios de fotografia, dependendo das condições e da vontade da família. Na época, as pessoas não viviam muito mais que seus 29 e 30 anos, então era muito comum que crianças e bebês morressem. Então, essas crianças ou os bebês eram muito comum terem fotos post-mortem, e eles faziam com que as crianças tirassem essas fotos ou no colo da sua mãe, ou em berços, ou junto com os outros irmãos, como se ela estivesse adormecida. Nos retratos post-mortem, independente da pessoa que faleceu, eles colocavam a pessoa junto com alguma coisa que ela gostava muito. Então, poderia ser um relógio, uma arma. Se fosse criança, poderia ser brinquedos ou algum tipo de roupa, alguma coisa. Então, eles colocavam sempre alguma coisa que fosse importante para essa pessoa. As fotos dos adultos raramente eram tiradas com outras pessoas. Elas normalmente eram tiradas dentro dos seus caixões, ou deitadas em suas camas, ou sentadas em alguma poltrona. Em determinadas situações, o fotógrafo, às vezes, ele tinha que manipular os negativos das fotos, porque ele poderia melhorá-las. Então, se ele achasse que a foto estava passando um ar meio vazio, meio sombrio, ele mexia nessas fotos. Então, se ele reparasse que a pessoa com os olhos abertos estava passando um olhar meio vazio, ele conseguia mexer e pintar os olhos ou as pálpebras para deixar a pessoa mais saudável, digamos assim.
Os vitorianos não tinham a necessidade de mostrar que o retrato pós-mortem era feito para mostrar que a pessoa estava viva, muito pelo contrário, eles achavam que isso era respeito pela pessoa que tinha falecido e eles não queriam que a imagem que fosse passada fosse que a pessoa estava viva, muito pelo contrário, eles queriam realmente que a pessoa entendesse que aquela pessoa estava morta naquele retrato. Há muitas informações também de que eles manipulavam os corpos com ferro para deixar a pessoa de pé ou sentada, mas isso é um mito porque não é possível fazer esse tipo de coisa. Se você vê alguma coisa na internet que tem alguém segurando ou um ferro segurando a pessoa de pé, isso na verdade era para fazer com as pessoas vivas, para elas terem a postura e ficarem certinho na foto, principalmente com as crianças. Agora, com as pessoas mortas, eles não faziam esse tipo de coisa porque não tinha a menor possibilidade disso acontecer. E se você vê esse tipo de coisa numa foto, você pode ter certeza de que a pessoa está viva naquele retrato. Com os anos se passando, as doenças foram ficando cada vez mais fáceis de detectar e de tratar, então as pessoas começaram a ter mais saúde e a taxa de mortalidade começou a diminuir. Então as pessoas não morriam mais com seus 29 anos, então elas viviam muito mais. A taxa de mortalidade infantil diminuiu demais, então todas aquelas fotos post-mortem acabaram ficando para trás. Então já não tinha necessidade de ter a foto daquele bebê que infelizmente veio a falecer, porque as coisas estavam melhorando e as doenças estavam cada dia mais tratáveis. Tem um site que chama Thanatos Archive, eu vou deixar aqui o link para vocês, que lá eles têm uma coleção de fotos post-mortem, então se você estiver curioso para ver mais fotos, então você entra lá e conhece. Tem fotos de crianças, de adultos, de tudo quanto é jeito que vocês imaginam. Não é uma coisa sombria, mas não é uma coisa comum, né? Não é uma coisa legal também de ficar vendo, mas era uma coisa que a gente deve respeitar porque fazia parte da cultura dessas pessoas e em algumas partes do mundo acredito que ainda deva fazer. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo porque é um assunto bem diferente, né? Não é comum a gente viver isso. Eu acredito que em várias partes do mundo ainda existe esse tipo de ritual ou de homenagem, né, que as pessoas fazem. Mas não é comum pra gente, é meio mórbido, mas a gente tem que respeitar porque era uma coisa que fazia diferente, principalmente naquela época, que era uma época tão difícil para viver, as pessoas morriam cedo e não era comum tirar foto, então assim, era uma homenagem e uma lembrança que as pessoas poderiam ter de seus entes queridos. Tem até um filme que chama Os Outros, que fala mais ou menos sobre essas fotos, então se você não assistiu, assiste porque vale a pena, é bem legal. É um suspensezinho, mas não dá tanto medo assim. Bom, gente, mas o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não me deu joinha, já deixa um joinha. Se inscreve no canal, porque toda semana tem vídeo novo. Se você gostou desse conteúdo, já comenta aqui pra eu saber e assim eu trago mais assuntos parecidos. Mas então é isso, a gente se vê semana que vem. Um beijo e tchau, tchau!